Estamos de volta com o programa Meio de Campo, já em clima de Copa do Mundo, hoje um programa falando um pouco sobre medicina esportiva, sobre os casos aí famosos envolvendo jogadores da seleção brasileira, recebendo o professor Ricardo Martins, coordenador do curso de fisioterapia da Unifev, e também o Leonardo Caporalini, que vai falar daqui a pouquinho sobre o Léo na Copa, que é o quadro aí que está levando curiosidades do Mundial ao TVU Jornal. Professor Ricardo, a gente falou no primeiro bloco sobre a lesão do Neymar e ganhou muito espaço na mídia, coincidência ou não, né? A lesão de outro jogador do Paris Saint-Germain, no caso Daniel Alves, essa mais séria, fora da Copa do Mundo. Sim. Gostaria que o senhor explicasse para o público do meio de campo o que aconteceu com o Daniel Alves. Vamos fazer só um adendo, né? As interpretações dos estudiosos têm dito assim, não é coincidência, nós temos dois jogadores do mesmo time que sai do Barcelona, ou seja, sai de uma atividade de alta intensidade num campeonato que é bastante competitivo, que é um campeonato espanhol, vai para um campeonato francês que tem menos clubes com alta intensidade. Então são dois atletas que podem ter tido alguma diminuição nesse rendimento físico, principalmente nesses trabalhos de preparação, e não é à toa que dois desses jogadores tiveram uma lesão. Então é preciso ficar bastante atento com relação a isso. Agora, o que aconteceu com o Daniel Alves? O Daniel Alves, ele sofreu um entorse, ou seja, ele sofreu uma torção do joelho. E professor, repetir novamente o movimento, professor, Sim, como é que foi? Porque veja bem, ele torce o joelho. Então o joelho ele sofreu uma torção. Nessa torção... Eu não sei o Léo, mas só de olhar essa imagem eu sinto dor. Não, eu também já sinto. Dá uma gastura, né? Não, graças a Deus nunca tive isso, né? Eu já tive o estralinho uma vez jogando futsal, que olha... Então ele faz o movimento... Dói muito. E torce o joelho. Nesse torcer o joelho, entenda o nosso telespectador. Esse tipo de jogada é normal no futebol. Inclusive o atleta ele está totalmente preparado para isso, para girar o corpo, para saltar. Impacto, né? Impactos de toda a natureza. Por isso que nós levantamos essa questão. Será que toda a estrutura dele estava preparada adequadamente? Pode ser que não. E aí o que aconteceu? Durante o movimento ele torce. Então nós temos um ligamento, eu vou deixar aberto aqui, e vamos fazer um close para que o nosso telespectador entenda qual é o ligamento que machucou, que é o ligamento cruzado anterior. O ligamento cruzado, ele está exatamente nessa posição, ó, entre os ossos do fêmur e da tíbia. E ele faz o que, Josiano? Ele sustenta o joelho para que o joelho não faça movimentos anteroposteriores, movimentos rotacionais indesejados. Agora, o que aconteceu? O movimento foi tão forçado que esse ligamento ele sofreu uma distensão. Nós ainda não sabemos com tanta minúcia se aquele ligamento sofreu uma ruptura total. O que nós sabemos é que ele sofreu uma distensão, uma ruptura parcial, e o Daniel Alves ele está agora num processo de tratamento conservador, ou seja, fisioterapia, para que haja então a definição de um diagnóstico melhor. Por quê? Porque eles vão ter que tomar uma decisão se opera ou não o Daniel Alves. Por isso que o Daniel Alves ficou fora da lista do Tite. Porque nesse período agora, é um período de tratamento conservador, tomada de decisão do diagnóstico mais definitivo. Mas, quando se trata de um atleta de alto rendimento, e quando se trata de um ligamento tão importante quanto o ligamento cruzado anterior, é provável que o Daniel Alves seja submetido a uma cirurgia para a ligamentoplastia, ou seja, para a reconstrução daquele ligamento. Então é um ato cirúrgico e que provavelmente vai deixar o Daniel Alves de 6 a 8 meses em tratamento médico e, consequentemente, tratamento fisioterapêutico, e depois todo o envolvimento da preparação física e da equipe multiprofissional que provavelmente estará envolvido com esse atleta. Joelho é o terror, né, dos esportistas, acho que ouso dizer, principalmente dos jogadores de futebol, porque além de ser dolorido, pensa você em casa, você que não é atleta, tudo para levantar da cama você precisa do joelho, é uma lesão que é difícil de tratar. Exatamente. É difícil você ficar sem mexer o seu joelho.
Exatamente. E sempre com essa recuperação demorada. A gente vai voltar a falar desse assunto. Tem uma pergunta sobre Ronaldo Fenômeno, que sempre vem nesse tipo normal. de lesão. Mas eu gostaria que o Leonardo falasse pra gente sobre o Léo na Copa. 4 está sendo muito bem avaliado, o pessoal está gostando bastante. Estreou segunda-feira. Segunda-feira. Estreou com as curiosidades e está se surpreendendo com algum fato ali, Léo, que você não sabia, pesquisando para levar para o telespectador. Você está falando, olha só, não sabia disso. Então, lá a Rússia, né? A Rússia é um país muito diferente, vamos falar assim, né? Porque é um país europeu sem as características de um país europeu. Tem muita curiosidade, tem a questão do presidente Vladimir Putin, que é temido pelo mundo inteiro, inclusive pelos Estados Unidos. Tem a questão também da vodka, que é muito famosa na Rússia e tudo mais. E, inclusive, uma curiosidade que eu fiquei sabendo, a seleção argentina preparou um folhetim para ensinar os jornalistas, jogadores, comissão técnica a chegar na Rússia e conquistar as mulheres russas, as laticas russas, como eles dizem, entendeu? Então, assim, é muito bacana. Baixa a bola, Argentina. Então, né, eles estão achando que já chega lá conseguindo, mas olha... A Copa do Brasil aqui chegaram cheio de barra, foram embora tudo, isso. tudo triste. Argentino. Mas então, então eu tô aprendendo muitas curiosidades e tô tentando passar pro pessoal de casa. Então, todo mundo que quiser acompanhar, agora até o período, até quando começar a Copa do Mundo. 13 de junho. Até o dia 13 de junho. Véspera do primeiro jogo da Copa do Mundo de 2018. A gente vai estar falando sobre todas as curiosidades. Então, assim, eu tô aprendendo muito e tô Aprendeu russo já ou não? Não, aí não tem como. Aí precisa de mais do que um mês de programa, não, né? Um mês? Um mês, rapaz, olha, vai dar uns 3 anos. Uns 3 anos assim, por baixo. Beleza, então acompanhe Léo na Copa todo dia, diariamente no TV O Jornal, o inédito primeiramente na primeira edição, com as informações, curiosidades aí. Já soubemos um pouco, por exemplo, sobre os artilheiros, os goleiros, melhores goleiros, enfim, tem muita coisa. E daqui para frente a gente vai falar também sobre os grupos. O Léo vai analisar os grupos aí da Copa do Mundo, então, no TV O Jornal. Vou voltar a falar sobre lesão muscular. O professor Ricardo Martins ficou muito famoso, o caso do Ronaldo Fenômeno, que se lesionou. Depois, muita gente disse que ele estava acabado para o futebol devido à gravidade. Foi uma coisa muito feia a lesão dele. E ele deu a volta por cima para ser campeão do mundo. Sim. Com um joelho novo. O que fizeram com o joelho dele? Então vamos já direto com relação à informação sobre o Ronaldo. A lesão do Ronaldo, ela foi uma lesão músculo-tendínea. Nós temos esse músculo importante, que é o quadríceps, e ele tem o seu prolongamento de ligação com a rótula ou com a patela. Então tem esse tendão aqui que chama tendão patelar. E o tendão patelar, então, ele foi rompido, uma ruptura. Esse é um músculo muito importante do chute, da explosão do movimento, e o Ronaldo, você se lembra que ele tinha essa característica, né, bastante explosiva, né? E aqui, então, a ruptura. Então foi feita a cirurgia do tendão patelar e depois todo o processo de recuperação de fisioterapia. Qual foi o grande diferencial da reabilitação do Ronaldo? Ele mesmo. Na verdade, ele não é fenômeno à toa, porque um tipo de ruptura dessa, a reabilitação é muito dolorida, muito difícil, então o fortalecimento foi feito de uma forma muito importante, mas toda a preparação física dependeu muito do esforço do Ronaldo. E aí você se lembra, a Copa do Mundo teve todo o envolvimento e o empenho dele, não é? Exatamente nesse para corrigir, ele não fez gol em todos os jogos, né, Léo? Foi na maioria, mas foi o artilheiro, né? Sim. Não, e com uma máxima que nós temos na fisioterapia. Um joelho que passou por uma cirurgia, ou ele será melhor, ou ele fica pior. E o do Fenômeno, nós vimos então que ficou bem melhor e ele conseguiu então ter uma ótima recuperação. Tá, então, professor Ricardo Martins, a gente tem muito mais assunto que gostaria de ser abordado. Por exemplo, questão de lesão muscular, que toda hora está na mídia, o jogador fica algumas semanas fora e perde jogos importantes porque teve algo na coxa, um estiramento. Já fica o convite aqui, professor, para voltar. E o Léo é de casa, né? E acompanhe o Léo na Copa aí. Professor, fique à vontade, obrigado pela presença. Quiser deixar um recado? Olha, eu sempre que a gente fortalece a ideia
da prevenção no esporte, não é? Então nós estamos muito aqui, atletas amadores, né? Pessoas que gostam do esporte, se preparem antes de começar uma atividade, né? Façam alongamentos, façam um pré-aquecimento, porque previne lesões às vezes simples que podem interromper essa atividade ou profissional ou amadora, né? Então fica aqui essa dica de algo preventivo antes e após, obviamente, a atividade que você se propõe a fazer. Valeu, professor Ricardo. Obrigado também, Léo. É isso aí, Josiano. Muito obrigado pelo convite para estar falando do Léo na Copa. Foi muito legal o programa de hoje, né? Falar sobre as lesões. E a gente espera que a gente possa focar só nessas e que não tenha mais nenhuma nova lesão para essa Copa do Mundo também. A bruxa fica... Falar Copa do Mundo, a bruxa fica solta. Nossa, não é só o Brasil, não. Teve Islândia, teve o craque do time que vai estar fora da Copa. Outros jogadores aí que... Sim. Então, a gente espera que fique por isso, só para aprender mesmo, né? Que não se repita. E fica também um convite para todo mundo, todos os dias até o dia 13 de junho, véspera de Copa do Mundo, o Léo na Copa, para falar todas as curiosidades do principal evento esportivo do mundo. Então, todo TVU Jornal, primeira edição, 12h30, Léo na Copa. Valeu, Léo. Professor Ricardo, você em casa que acompanhou mais o programa Meio de Campo. A gente volta em breve aí com mais notícias aí do mundo esportivo, principalmente Copa do Mundo. Tchau, tchau.